Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. A você, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que tem nos acompanhado sempre em nossas mensagens, queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você pudesse agora clicar nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo. E também clicasse no sininho para que toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo aí e nos ajudando a divulgar as nossas mensagens. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis. Queria estar em mais essa oportunidade compartilhando uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Existem aqueles momentos em nossas vidas, meus queridos irmãos, minhas irmãs, em que às vezes nós somos pegos de surpresa, porque o pecado ele não pode ser, ele é um acidente na vida de um cristão. O pecado, o erro também, colocamos assim, não pode ser algo programado em nossas vidas. Nós vivemos hoje no cristianismo experiências, às vezes, no nosso ministério. Eu posso dizer experiências que eu passei no nosso ministério, em que pessoas eles cometeram seus pecados já baseados na graça, no perdão de Deus. Para você entender bem, pessoas que posso pecar que Deus vai me perdoar. Isso é um pecado que não pode ser cometido. Aquela pessoa que pecou, que errou, mas sabia que estava errando, mas sabia que Deus ia perdoar os seus pecados. Enquanto que esses erros, pecados, tem que ser um acidente, algo que acontece em nossas vidas. Nós não estamos isentos disso. De qualquer momento a gente cometer um erro, cometer um pecado, mas a gente não pode programar isso. E eu queria estar trazendo uma palavra para nossos corações nesse momento, porque quando nós erramos, irmãos, quando nós pecamos, quando nós às vezes fracassamos, é muito ruim, porque primeiro que nós sentimos a ausência do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, ela é muito clara quando ela diz que a única coisa que separa nós do nosso Deus é o pecado. E às vezes, irmãos, nós erramos, nós pecamos e parece que nós nos sentimos daquela maneira desprotegidos. Erramos, pecamos, e agora o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Eu queria estar trazendo uma palavra para você nessa oportunidade, uma palavra que vai te fortalecer, não uma palavra de consolo, mas uma palavra que vai te fortalecer, uma palavra de orientação, uma palavra que você talvez está passando por um momento em que está dessa maneira se perguntando, fracassei, o que eu vou fazer agora? E muitas pessoas, meus queridos irmãos, se sentem envergonhados pelo erro que cometeram, talvez pelo pecado, por ter fracassado em algum momento. Abandonam os seus ministérios, abandonam as suas igrejas, muitos abandonam até as suas famílias, abandonam os projetos do nosso Deus nos seus corações. E eu queria estar tendo uma palavra para você nessa oportunidade, eu queria estar meditando com os irmãos, ainda que a Bíblia tem vários textos, nós poderíamos ler aí, lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que fala aquela história trágica do rei Davi, daquele homem que ele cometeu um erro, ele abusou da sua autoridade como rei, ele pecou abusando da sua autoridade. E quantas pessoas elas cometem seus pecados abusando de autoridade? Mas eu quero me ater apenas no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dê direção nessa palavra, que o Espírito Santo possa te conduzir em cada palavra, em cada texto que for falado aqui, cada frase, cada orientação que venha do coração de Deus para o teu coração, para que você se fortaleça. Como eu disse, para falar sobre esse assunto, a gente poderia escolher outros textos, vários textos, mas esse é um texto específico para nossos corações, nós como cristãos,
Porque é dentro do cristianismo que nós nos surpreendemos com tantas coisas, irmãos. Aquelas coisas, aqueles fatos que são feitos, às vezes, de uma forma clara, mas existe aqueles, irmãos, aqueles pecados, aqueles erros que são feitos de uma maneira, né, na obscuridade, às vezes fora, vamos colocar fora das câmeras, fora dos olhos dos homens, mas não foge dos olhos de Deus. Então, e esse texto, eu escolhi ele, que era um texto mais específico, que ele fala que nós somos santuários de Deus. Falamos aqui no início da introdução sobre Davi, aquele homem que ele abusou da sua autoridade, ele viu Betseba se banhando naquele momento, ainda que Betseba não devia estar fazendo o que ela estava fazendo, ela errou muito em ter fazer o que ela estava fazendo. No momento, não era o momento dela estar naquele tanque se banhando, não era o momento, não era o horário dela fazer aquilo. Primeiro que seu marido estava na guerra, ela errou de uma maneira muito trágica, aquela mulher. Mas Davi, ele errou de uma maneira muito maior ainda. Primeiro que ele era servo de Deus, segundo que ele era um rei, ele abusa de sua autoridade. E geralmente erros vêm desse abuso de autoridade. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que não precisa pedir uma direção a Deus em algumas coisas, porque talvez por ter um autoconhecimento, talvez ser um autodidata, que tem um bom conhecimento, as pessoas, elas acham que não precisam pedir direção a Deus, acham que é uma coisa simples. Irmão, se existe algo prazeroso no coração de Deus, é participar de nossas vidas, participar de nossas decisões, ainda que mais simples que seja. O nosso Deus se agrada quando nós lhe pedimos uma orientação que seja simples. Até no vestir de uma roupa, até no comprar um tipo de alimento, qualquer tipo de coisa. O nosso Deus se agrada e se compraz quando nós pedimos Ele orientação, quando Ele participa de nossas vidas. E quando eu decido fazer as coisas por minha conta, aí muitas vezes eu entro nesses erros trágicos e cometo pecado. Eu queria estar usando como tema essa palavra, que ela possa ser inspiradora para você, para o seu coração. Fracassei. E agora? Porque nesse momento, talvez nesse mundo que nós vivemos hoje, irmãos, esse mundo cruel que nós vivemos, em que nós vemos aí um mundo em que alguns momentos nos levam a nós ficarmos até revoltados com algumas situações. Nós vemos tanta crueldade. E quando eu falo de crueldade, eu não falo de pessoas praticando crueldade, de maldade, mas eu falo de um meio evangélico, desse tipo de crueldade que as pessoas usam com o evangelho, usam com essa graça que o nosso Deus deixou para nossas vidas. As pessoas abusam das suas autoridades, da liberdade que têm. Então nós vemos que esse mundo em que nós vivemos, ele não admite erro, e principalmente dentro do cristianismo. Existem aqueles que eles vão até uma grande abertura, mas existe aqueles que vão até um extremo. Então nós vivemos hoje nesses dois limites. Uns que afrouxam muito as suas leis, mas outros que são de uma forma extrema, que acham que não tem perdão. E por isso muitas pessoas estão no mundo, voltaram para o mundo. Porque às vezes você entende bem, não defendo o pecado. Porque eu sei que isso é algo que nos afasta do Senhor. Mas eu defendo aqui a pessoa, o ser humano, que precisa de um tratamento de Cristo Jesus. E essa pessoa vai ser tratada dentro da igreja, meus irmãos. Você botando ela no mundo, enviando para o mundo, essa pessoa ela não vai ter mais a graça do Senhor através da sua vida, através do seu ministério. Então é preciso em que, muitas vezes, nós tratemos dessas pessoas dentro do nosso ministério. Cuidemos delas, suas feridas. O motivo que levou essas pessoas a caírem, a fracassarem. Nós vemos pessoas que fracassam no casamento. Isso afeta você, afeta a pessoa, você que está me ouvindo. Dói nos filhos, dói nos amigos, dói nos parentes. Porque um fracasso no casamento é uma avalanche que desaba sobre as pessoas que estão ao redor. Filhos, parentes, amigos, todos ficam abalados com a situação dessa,
com fracasso no casamento. Então, meus queridos, o fracasso sempre dói. E dói demais. Dói muito as nossas vidas. Mas fracassos, falhas, erros, o chamado aí no dito popular pisar na bola, é parte do viver da realidade do ser humano. Em algum momento nós vamos errar, nós vamos falhar, e às vezes nós vamos até usar esse termo aí, pisar na bola com alguém, cometer uma falha com alguém. Alguém vai esperar mais de nós, nós vamos falhar com essa pessoa. Então, meus queridos, só não falha quem não vive. Só não comete erros, só não comete falhas quem não vive. Por mais maduro que sejamos, nós fracassamos numa área ou em outra. Entende bem? Por mais maturidade que você tenha, seja espiritual, ou seja como homem, como mulher, como ser humano, por mais maduro que você seja, uma hora vai cometer erro, vai cometer fracasso em uma área ou outra da sua vida. Ai daqueles irmãos que diz: jamais fracassarei, jamais vou cometer um erro, jamais eu vou pecar. Claro que existe aquele ponto do pecado extremo. Vamos colocar o pecado de Davi. Aquele nós podemos fugir dele, que é um pecado extremo, que é uma destruição dentro de um relacionamento, de um casamento, que foi ali o que Davi fez. Mas existe falhas, erros que nós cometemos no nosso dia a dia, que, irmão, às vezes nós não vamos conseguir se desviar deles, porque nós não ficamos sempre ligados, irmãos. Às vezes nós relaxamos em algum momento e quando vê, nós cometemos o erro, nós pecamos em algum ponto em nossas vidas. E é nesse ponto que a gente para e fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Fracassei, te entristeci, meu Deus. Te decepcionei com a minha atitude, com o meu comportamento. Aí nós olhamos para aquela lista de Hebreus capítulo 11, irmãos. Não para nos trazer um conforto, mas para saber que aqueles homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Que eles poderiam ter errado e erraram também como nós erramos também. Você vê que é chamada ali a galeria de heróis da fé ou galeria dos recuperados em Deus, irmãos. Claro que as duas se encaixam, mas se não fossem homens, mulheres recuperados por Deus, nunca seriam hoje a galeria de heróis da fé. E o exemplo de Moisés. Moisés mata um egípcio, enterra na areia e vai tranquilo para sua casa, irmãos. Ele só desperta do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu, quando aquele homem, ele vai em defesa de outro hebreu, e o egípcio fala: quer fazer comigo o que tu fizeste com aquele outro, que matou e enterrou na areia? Aí Moisés traz na memória e vê o erro, o pecado que ele cometeu. Ainda, irmãos, entende bem, ainda que o egípcio talvez até merecia, mas não era direito de Moisés tirar aquela vida. Há momentos, irmãos, tem situações que às vezes fala assim: mas fulano mereceu, fulano merece. Mas, irmão, não compraz a nós. Não está dentro do nosso caráter como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, agir de algumas formas que vão entristecer o coração do Senhor. Vivemos num mundo, como eu disse no início, esse mundo cruel. Esse mundo que a gente se decepciona a qualquer momento. Você liga a televisão, você fica decepcionado. Você olha pela janela, se decepciona com as atitudes. E até dentro da igreja a gente olha alguns comportamentos que nos decepcionam. Mas não cabe a mim tomar atitude de homem, tomar a vingança em minhas mãos. A vingança, ela pertence ao nosso Senhor. A gente olha para Jacó. Quem foi Jacó? Mentiroso, enganador, usurpador. Só dava golpes. E entrou na galeria de heróis da fé. Raabe, uma prostituta, mas que conservou a palavra, em que foi dado uma palavra para ela dizer o seguinte: olha, toma esse fio de escarlate, um fio vermelho, e coloca na tua janela.
Se esse fio de escarlate não estiver na tua janela, tu vai morrer junto com os inimigos. Ela obedeceu a ordem, colocou o fio de escarlate. Quando o povo de Israel, os hebreus invadiram a cidade de Jericó, toda a sua casa foi salva, não somente porque ela conservou o fio de escarlate, mas porque ela também salvou 2 espias. Ela creu naquele Deus poderoso. Então, o que dizer, irmão, de Sara, daquela mulher que recebeu uma grande promessa e riu de Deus, não acreditou no que Deus falou? Sansão, Gideão, a gente olha, parece que era um grande homem corajoso, mas não medroso, mas transformado pelo poder de Deus, entra na galeria de heróis da fé. Irmão, mas e esses homens que cometeram esses erros? Então te olha assim, irmão, te fala, há esperança. Quero dizer para você, há esperança para você. Você errou, você pecou? Há esperança para você. Existe esperança para a sua vida. Deus pode agir em teu favor. Mas e aqueles, irmãos, cujas vidas estão cheias de remorso? Pessoas estão com as suas vidas cheias de remorsos. E os que cometeram pecados grosseiros, quem sabe o pecado como esse de Davi, foi um pecado grosseiro, meus irmãos. Não quero estar aqui dando nome para os seus pecados, mas quem sabe você cometeu um pecado grosseiro e você está aí com essa vida cheia de remorso, sem saber o que fazer, se martirizando, dizendo, eu não sei o que fazer mais, eu pequei, eu errei contra ti, pequei contra a minha família, envergonhei minha família, e agora o que eu faço? E talvez já abandonou tudo, está pensando em abandonar tudo, largar tudo. Nós vivemos na época da graça, meus queridos. Imagina bem, os que estão presos em um casamento fracassado, quem sabe você está vivendo esse momento, num casamento fracassado, já não acredita mais. Talvez você fale assim, eu me arrependi de ter me casado com essa pessoa, me arrependi de ter dito sim, e agora o que eu faço? Meus irmãos, minhas irmãs, é buscar o Senhor, colocar o Senhor no teu casamento, colocar Ele como proteção do teu casamento. Aconselho você a assistir meus vídeos sobre o casamento. Deus vai falar contigo, vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Então, onde estão e aonde essas pessoas começam a buscar a resposta para encontrar significado e alegria da vida? Então, irmãos, a pessoa ela precisa encontrar uma pessoa, uma base, e essa base é Cristo Jesus. É você retornando para a igreja, retornando para a sua denominação, ou procurando uma outra denominação que te faça bem, que você se sinta bem, se sinta em família, em casa. Eu sempre falo, igreja, você tem que chegar a uma denominação, você tem que se sentir bem, em família. Se você não se sente bem, você está se sentindo deslocado, procure um lugar que você se sinta bem, se sinta em família para servir, adorar ao Senhor. Para você o quê? Aí você começa a buscar a resposta para encontrar significado e alegria na vida. Então, meus irmãos, erro, fracasso, é comum a todos nós. A pessoa fala assim, mas pastor, não é comum a pessoa pecar. Meus queridos, erro e fracasso ele é comum. Às vezes a pessoa ela fala, claro que não é comum você pecar com esse pecado que Davi cometeu. Você se envolver com práticas ilícitas, claro que isso não é comum. Mas pecados em nossas vidas, erros, nós cometemos todos os dias. Dentro do nosso lar, vendo a televisão, conversando, às vezes fazendo comentários que não se deve ser falado, às vezes numa roda de amigos,
em pensamentos no dia a dia. E isso é comum na vida de qualquer cristão. Não é comum eu dar vida para eles, eu deixar eles criarem vida, trazer ele à luz da vida. Então, meus queridos, Deus sabia disso quando mandou Jesus. Foi para isso que ele veio. Deus sabia nossas limitações. O homem se afastou de Deus. E o homem só retorna para Deus através de Cristo Jesus. Não é através de religiões, não é através de palavras, de conhecimentos bíblicos. Não, a Bíblia até ajuda você a conhecer a Bíblia. Mas o que te leva é Cristo Jesus. É através de Cristo é que você retorna para o Senhor. É que você retorna para voltar a ser aquela imagem, a semelhança desse Deus maravilhoso. Ele morreu justamente pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados. Quando ele morreu, ele levou sobre si os nossos pecados. Você olha para a carta de Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, que diz que ele pegou a nossa cédula de dívida. Que cédula de dívida era essa que nós tínhamos? Cédula do pecado. Aquela que o inimigo está sempre nos acusando. Ele rasgou e expôs publicamente. Nós não devemos mais nada para o inimigo, meus queridos irmãos. A nossa dívida está paga. Então, se você errou, se lave no sangue de Jesus, se purifique na água da vida. Então você vai ver o quanto Cristo é poderoso na tua vida. Então, irmãos, seja no presente, passado, futuro, que venha me cobrar, eu tenho que acreditar em uma coisa, irmãos. Entenda bem isso. Seja no presente, seja no passado, no presente ou para o futuro, eu tenho que acreditar em uma coisa, que a graça de Deus é suficiente para fazer o melhor da pior situação. Entendeu isso? Essa graça revelada na cruz do Calvário, ela é suficiente para fazer o melhor da pior situação. Não sei qual você está vivendo, mas essa graça, ela é suficiente para mudar esse quadro da sua vida, trabalhar no teu interior, mudar a tua situação. Então, nesse texto lido que nós vimos aí, nós vemos o quanto nós precisamos guardar a nossa vida como santuário de Deus. E nós vemos que essa queda, esse fracasso moral de um homem, como aí em 2 Samuel capítulo 11, nós vemos que poucos homens, irmão, têm caído tanto como Davi. Davi foi, segundo historiadores, foi um dos homens que mais pecaram na história. Mas a graça de Deus prevaleceu na vida daquele homem e prevalece na nossa vida também, meus queridos, minhas queridas irmãs. O difícil, entende bem isso, o difícil não é cair, não é fracassar, mas é como reagir diante dessa situação. O difícil não é você cair, o difícil não é você fracassar. A qualquer momento você pode cair, você pode cometer um fracasso. Mas o mais difícil é como reagir diante dessa situação. Como reagir? A nossa tendência é ser consumido ou absorvido pela culpa. A nossa tendência é essa. É ser consumido ou absorvido pela culpa, remorso, acusação. Que muitas vezes, quando não a nossa consciência, o nosso arqui-inimigo usa isso para poder nos condenar, para poder nos julgar, nos manter no seu campo fracassado de acusações. Dizer, olha, você pecou, tu não tem mais valor nenhum, você envergonhou o teu Deus, desiste. Deus não confia mais em você, mentira do inimigo, estamos debaixo da graça e nós vivemos hoje também numa galeria de recuperados. O nosso Deus nos recupera, nos transforma para a glória dele. Eu queria encerrar essa palavra com 3 passos para se recuperar do seu erro. O primeiro dele é admitir que você errou. Primeira coisa, admita no seu coração, admita que você errou. Olha o que o salmista Davi fez após aquele grande erro dele.
aquele grande pecado dele no Salmo 51, no versículo 1, e depois versículo 10, versículo 12, ele diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Davi aqui ele erra, mas ele entra na galeria de recuperação de Deus. Ele pede para Deus não retirar dele o espírito. Ele pede a misericórdia do Senhor. Se você errou, pede misericórdia. O inimigo vai te acusar, mas você está debaixo da misericórdia de um Deus poderoso que pode te ajudar. A segunda coisa, segundo passo que você se recupera do teu erro, é confessar o seu erro primeiro, admitir que errou. O segundo, confessa o seu erro. Salmo 32, versículo 5, em que diz assim, o próprio salmista Davi, confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse homem, ele reconhece onde ele pecou, ele sabe onde ele caiu e ele confessa para Deus, porque ele sabia que Deus iria perdoá-lo. Então faça isso nesse momento. Deus ele vai te perdoar, vai te ajudar, te sustentar e te fortalecer. E a última coisa que nos ensina a nós sermos recuperados do nosso erro, do nosso pecado, é aceitar o perdão. A maior dificuldade é quando eu aceito me perdoar. Eu tenho que me perdoar. Às vezes eu reconheço o perdão de Deus, sei que Deus vai me perdoar, mas eu não me perdoo pelo ato que eu cometi. Mas entende uma coisa? Deus ele te perdoou, então você não pode ficar se cobrando, essa cobrança sua é do inimigo. Deus te perdoou já pelo que você cometeu, se você pediu perdão, se você reconheceu que você errou, Ele reconhece hoje, nesse momento, Ele estende as mãos de graça sobre a tua vida e te abençoa. Então pede Ele para purificar a tua mente, para que você possa, no teu emocional, se perdoar e falar, não vou fazer mais, não quero praticar mais isso na minha vida. Então a terceira coisa que Ele nos ensina é aceitar o perdão. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Confesse seu pecado, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele é fiel e justo para te perdoar e para te dar a vitória nesse momento. Fracassei e agora está aqui as dicas para você vencer, para você ser um vencedor e para você ser uma vencedora, para você sair do campo do maligno, das margens do maligno, da visão do maligno, que aí você vai estar debaixo da proteção do Altíssimo, que vai te guiar e vai te sustentar e te fortalecer. Quero estar orando por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra santa, bendita, viva, eficaz. Essa palavra que transforma o nosso entendimento. Essa palavra que penetra no nosso interior, no emocional, no espiritual e nos transforma em vidas melhores para Ti, ó Deus eterno. Eu quero pedir que essa palavra, meu Deus, que Tu nos deste nesse momento, nesse dia, nessa tarde, quando os ouvintes vão estar ouvindo, nessa noite, meu Deus, o momento que eles ouvirem essa palavra, que ela possa ir em conformidade, meu Deus, eterno, com aquilo que eles precisam, e eles serem libertos, renovados, transformados pelo Teu poder. Cura essa ferida na alma, meu Deus eterno. Restaura o emocional. Restaura a Tua presença como Tu fizeste com Davi, meu Deus eterno. Quando aquele homem cometeu aquele grande erro com Betseba, mas ele reconheceu, meu Deus, pediu perdão. E Tu estendeu as Tuas mãos e Tu disse que aquele homem, ele era segundo a menina dos Teus olhos, que ele era segundo, ó Pai, o Teu coração, meu Deus eterno. Que ele era um homem segundo o coração de Deus, Pai Celestial. Nesse momento existem pessoas, ó Deus, que estão desfalecendo na fé, pessoas que até abandonaram a Tua casa, saíram de Tua presença, meu Deus,
talvez por um erro que cometeram, por um pecado que cometeram, estão sendo agora acusados, massacrados, ó Deus eterno. Meu Deus, estão agora nas garras do inimigo de acusação e não conseguem retornar. Eu quero agora repreender esse acusador, ó Deus eterno, e abençoar esse irmão, essa irmã, e pedir que a tua graça, o teu poder, o teu Espírito Santo agora renova essa fé, renova esse espírito, esse ânimo, ó Deus eterno, no coração dos teus filhos. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça, em nome de Jesus.